Então isso é preciso. Eu costumo dizer que a Kabbalah, você precisa de fundamentação em Torá. E aquela história dos 40 anos. Isso que eu ia perguntar agora. 40 anos de idade, 40 anos de Torá. Para os que nasceram no judaísmo, isso não faz diferença. 40 anos de Torá, 40 anos de vida. Uhum. Muito embora o menino comece a aprender lá com uns 3 anos, a menina com 5. Ok? Mas existe toda uma fundamentação em Peshat, né? Agora, os que chegaram agora, depende. Isso não é tão... Isso é mito, dizer que só pode estudar Kabbalah quem tem 40 anos ou mais. É mito, mas é um mito que foi criado propositalmente para afastar as pessoas da cerca, né? É uma cerca. É uma cerca que nossos sábios gostam de cerca, né? Exatamente. Mas o Rav vai olhar para você e falar, não, mas eu acho que você tá apto para começar a estudar isso. Desde que... um exemplo, mas... desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você não se desvie, né? Então é um caminho que você inicialmente pega pela mão. Eu costumo dizer que... eu estou usando muito essa palavra, eu costumo dizer, né? Mas vamos lá. Eu costumo dizer... E baseado no que eu aprendi nas minhas andanças pela espiritualidade, e essa palavra que eu vou citar, ela foi trazida por uma expressiva filósofa do fim do século XIX também, por ali, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky. Ela falava o seguinte, Helena Blavatsky não é judia, né? Helena Blavatsky é uma russa, né? Criadora lá da ordem teosófica na Índia, né? Ela é russa, encontrou seu mestre indiano, foi isso lá em Londres, quando ela foi para Londres, fugiu, foi lá para o Tibete, ficou no Tibete, teve suas experiências. E uma das coisas que aconteceu quando ela chegou lá é que ela tinha desde criança experiência de telecinese. Certo. O que é telecinese? É a capacidade de mover esse corpo com a minha mente. Uhum. Quando ela era criança, ela alega que chegava dentro do quarto e as coisas começavam a voar. Ela não tinha muito domínio sobre isso, depois ela conseguiu fazer isso, mover uma coisa de lugar. Isso é possível? Do ponto de vista espiritual, é possível. Quando ela chegou lá no Tibete, a primeira coisa que o mestre do Tibete falou para ela, falou, a partir de hoje, você está proibida de usar a telecinese. Se você quer aprender conosco os mistérios, você tem que abrir mão do teu ego e do teu poder. Você está disposta? Que pergunta, hein? Daquele dia em diante, ela nunca mais fez uso disso, mesmo podendo fazer. Mesmo sendo capaz de fazer. Uhum. Então, os mestres costumam pedir pra gente um sacrifício. Um autossacrifício. E esse autossacrifício tem por propósito sacrificar o ego. O caminho da Kabbalah é um caminho que requer o sacrifício do ego. Para que ele não se torne uma ferramenta de mera pretensão, de mera arrogância. Porque agora eu sou o dominador dos mistérios, entendeu? E isso é o caminho que leva o homem para os piores momentos da vida, entendeu? Então, há de se tomar cuidado sobre isso. E aí, essa mesma filósofa, que não é judia, como eu já disse, é apenas um exemplo externo, falou que na vida nós temos 3 salas. A primeira sala é a sala da ignorância. A segunda sala é a sala do conhecimento. E a terceira sala é a sala da sabedoria. Há uma quarta sala, que eu não vou falar agora. Mas as primeiras 3 salas, as mais importantes, são essas. A sala da ignorância é onde todos nascemos e onde todos morremos. De alguma forma, todo mundo nasce e todo mundo morre na sala da ignorância. A gente morre na sala da ignorância quando a gente morre ignorante. Quando a gente morre sem ter oportunidade de ter vivido o conhecimento. A sala do conhecimento, ela é aberta pelo lado de fora. Então, no momento que eu abro a sala do conhecimento pelo lado de fora da sala, eu estou na sala da ignorância, eu quero conhecer, então eu abro a sala do conhecimento. Daquele momento, eu também morri na sala da ignorância. Então, todos morremos. Ou morremos porque morremos na ignorância, ou morremos porque saímos da ignorância. Certo. E essa é a luz. E aí eu entro na sala do conhecimento. E aí ela fala o seguinte, que na sala do conhecimento é a mais perigosa.
Porque ela dá dois exemplos. Um deles é, a sala do conhecimento tem milhões de livros. Dentro de cada livro, há venenos em suas páginas. E quando a gente folheia os livros, nós vamos nos envenenando. Ela dá outro exemplo. A sala do conhecimento é como um jardim com milhões de rosas. E debaixo de cada rosa há uma áspide, ou um escorpião, que pode me picar. E o que me pica? E o que é esse veneno? E o que é esse escorpião? É o escorpião e o veneno da vaidade. O ego de novo, né? O ego de novo. E quanto mais eu estudo, quanto mais conhecimento eu tenho, mais vaidoso eu vou mais ficar. vaidoso eu me torno. E aí talvez tenha sido essa a conclusão de Shlomo Ameler. Sim. Quando ele escreveu o Eclesiastes, ele falou: no muito conhecimento há vaidade e cansaço, enfado e cansaço, e tudo é vaidade. Uhum. E se eu me permito morder pelo conhecimento, pela vaidade do conhecimento, e não pelo conhecimento, eu morro na sala do conhecimento. Eu morro ali. E o que é o conhecimento? Conhecimento é conhecimento. Conhecimento é aprender a ler. Conhecimento é aprender a interpretar o que você leu. Conhecimento é entender de geografia, de história, é entender um pouquinho de linguística. Cultura. Cultura geral. Sim. Cultura útil, cultura inútil. É nos aculturar. Sem esse substrato de conhecimento, a sala da sabedoria não se abrirá. Então, antes de você querer conhecer Kabbalah, é preciso ter conhecimento. Então eu digo, tem que ter conhecimento espiritual, tem que ter conhecimento de Torá, tem que ter conhecimento bíblico. Por isso do mito dos 40 anos, né? No mito dos 40 anos. Mas o conhecimento vai me deixando com um cabeção e eu me torno um cara racionalista, em excesso. Vai chegar um momento que eu vou ver que depois de ler muitos livros, os livros estão dizendo a mesma coisa. Uhum. E aí, depois que eles me disseram a mesma coisa, e eu vou chegar em algum momento do meu conhecimento que eu vou dizer o seguinte: todas as religiões dizem a mesma coisa. Todas dizem a mesma coisa. Elas têm mitos diferentes, crenças diferentes, dogmas diferentes, preceitos diferentes. Mas no fim elas estão dizendo a mesma coisa. Tem a mesma essência. A mesma essência. E aí eu posso chegar à seguinte conclusão: não preciso de nenhuma delas. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque, na verdade, é claro que eu não preciso da religião. A minha alma não precisa de religião. Mas eu preciso de religião ao mesmo tempo. Porque o hemisfério que eu vivo da realidade é um hemisfério mental. Então eu preciso de um caminho, acredito eu ainda, para guiar os meus passos. É a minha âncora, como você falou. Sim. É a minha humildade, é o sacrifício do ego. Os preceitos têm esse propósito na minha vida. Os mitos traduzem a jornada do homem no mundo. E os simbolismos traduzem verdades ocultas e etc. Então, assim, a sala do conhecimento é uma sala necessária e, ao mesmo tempo, perigosa. Há de chegar um momento em que eu me canso do conhecimento. Eu deixo de estar no lugar do idealista. Então, o idealista é aquele que tem um ideal e que se apega a uma ideia. Quer ver o idealista? O idealista de esquerda acredita que o socialismo é a solução do mundo. O socialista de direita acredita que o capitalismo é a solução do mundo. A gente sabe que nenhuma coisa e nem outra é verdadeira. Mas o idealista está dentro de um hemisfério da realidade. Uhum. Não que como pós-idealista eu não posso estar num determinado espectro, mas isso não é para mim mais uma verdade, é apenas um espectro que eu me consigo entender. O idealista ele está sempre buscando a tal verdade. Qual é a verdade absoluta? Esse é o idealista. Bom, quando eu me canso do idealismo e eu quero ir um pouco além, então eu preciso sair da sala do conhecimento e ir para a sala da sabedoria. Só que a sala da sabedoria, a maçaneta está por lá de dentro. Pois é. Fez eu lembrar, Ravi, de uma conversa que nós tivemos. A primeira conversa, né? No dia que eu te conheci. Uhum. Que você me falou justamente isso.
Uhum. Que sala você quer ficar? E aí depois você me veio com uma que essa eu levei pra minha vida, né? Quem você quer ser? Aham. A cabeça da raposa ou o rabo do leão? Isso, exatamente. E nesse dia foi o dia que eu decidi. E você sabe muito bem Aham. disso. Foi o dia que eu tomei minhas decisões. Certo. Eu ainda tô tentando me identificar em qual sala que eu estou. Aham. Bom, na sala da ignorância eu acredito que eu já não estou Não, mais. não tá. Eu acredito que talvez eu esteja na sala do conhecimento, ainda me deslumbrando com tanta informação, com tanta Aham. coisa. Mas uma coisa que o senhor sempre fala pra mim, e eu acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que ter esse entendimento. Nós precisamos de uma âncora. Sim. A gente precisa saber aonde nós estamos. E isso não é alienação. Não é alienação. Isso é segurança. Exatamente. Porque ainda mais nós que professamos a nossa fé judaica. Cara, eu conheço um pouquinho de Cabala também. Né? Tudo que eu aprendi de Cabala é mérito da Sinagoga de Israel e aprendi com o senhor. Mas o senhor sabe muito bem que eu sou ansioso, eu quero já saber os mistérios, as letras brancas, eu quero saber tudo. Só que eu ainda tô assim deslumbrado. Tem que saber as letras pretas primeiro, você sabe disso. Exatamente. Por isso que eu tô na sala do conhecimento ainda aqui olhando. Nossa, mas eu quero saber o que quer dizer essa paraxá. A gente tava conversando aqui offline, né? Mas será que parece Metatron aqui nessa paraxá? Pô, vamos estudar então. Vamos, já que nós estamos na sala do conhecimento agora, vamos conhecer, vamos estudar, vamos aprender um pouco mais. Para quem sabe um dia, se a Shem quiser e permitir, alguém abre essa porta da sabedoria para mim, eu posso entrar e falar, realmente. Bom, vamos lá. Só concluindo essa primeira parte, então. A sala da sabedoria é aberta pelo lado de dentro. Então, só os sábios é quem abre essas portas para nós. Mas como a gente bate na porta? Bom, pode ser. A gente se senta na porta esperando alguém abrir para nós? Também pode ser. Possibilidades. Helena Blavatsky encontrou o mestre dela numa feira. Numa feira. Só que ela já sonhava com esse mestre desde criança. Olha só. Ela o via. De novo, eu sei que não é um exemplo judaico, mas é um exemplo que eu posso dar. Sim, claro. Então, assim, ela sonhava com esse mestre a vida toda. E um dia ela viu esse mestre na feira. E ela chegou até ele e falou, eu conheço você. E ele falou, eu também te conheço. Há muitos anos a gente se comunica. Olha só. Dali, ela foi para o Tibete. É mais ou menos assim a história. Me perdoe se há alguma imprecisão. A gente lê tanto e às vezes a gente não lembra tudo. Mas é mais ou menos assim. E dali nós extraímos um preceito, um mandamento para quem quer viver a sabedoria. Primeiro, nós não somos sábios. Nós somos amigos da sabedoria. Quem disse isso? Platão. Falaram para Platão, você é um sofos, um sábio. Ele falou, não, eu sou um filosofos, um amante da sabedoria. E isso já tira o nosso ego. Então, eu não sou um sábio, eu sou um amigo da sabedoria. Então eu não sou um sábio, eu sou um filósofo. E um filósofo, quem é? O filósofo é o amante da sabedoria. Então, enquanto eu estava na sala do conhecimento, o que eu estava procurando? Eu estava procurando conhecimento ou eu estava procurando sabedoria? Nosso rei Shlomo Amelech, que é o arquétipo da sabedoria judaica, quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele pede a Deus é sabedoria. Ele não pede biná, inteligência. Um pouco para mim, por favor. Ele não pede biná, inteligência. Ele não pede da'at, intuição. Ele pede chokhmah, sabedoria. E ele se torna um raham. Ok? Dentro do judaísmo, aquilo que a gente chama de filósofo poderia ser um talmid raham, que pode se traduzir como um discípulo sábio ou um discípulo de um sábio. Tá? Um discípulo de um sábio. Da mesma maneira que a gente não se diz tzadik, a gente se diz Hassid. Porque o justo não é exatamente eu, mas o Hassid é aquele que segue um tzadik.
que é o que os nossos irmãos Hassidim acreditam. Muito bem. Então, o caminho da sabedoria é o caminho da filosofia. A filosofia não é o que as pessoas imaginam que é. A filosofia não é fazer o curso de filosofia. Não é o filósofo acadêmico. A filosofia é uma escola de pensamento que nos ajuda a olhar para além das formas que as coisas aparentam ter. É nos ajudar a ir para além do símbolo, para o que está por trás. E o principal propósito da sabedoria é o nível Drash, que é nos trazer para uma vida mais elevada, mais ampla, mais sábia. E aí eu preciso abandonar os idealismos. Então eu morro enquanto idealista, renasço como filósofo, como alguém que olha para o que está para além da forma. E esse é um processo doloroso. Porque nesse processo de abandonar o idealismo e de assumir o caminho de amante da sabedoria, eu posso simplesmente achar que nada mais me serve. E também essa é uma armadilha do ego. As armadilhas do ego vão se tornando mais sutis, mais difíceis de detectar à medida em que a gente vai galgando esses momentos. Bom, então o ensinamento disso é: seu mestre está dentro de você. Olha aí. Se você não encontrar o seu mestre interior, você não vai encontrar o seu mestre exterior. Quando você encontrar o seu mestre interior, mas quem é meu mestre interior? O seu mestre interior é a sua dimensão sábia. E a sua dimensão sábia, que é o teu mestre interior, que fala sabiamente e que te conduz na busca dessa sabedoria. Ele não é egóico, ele é humilde e ele te conduzirá. E aí, quando você encontrar o seu mestre interior, e é tudo que eu posso dizer nesse momento para você e para quem está vendo, você não vai encontrar, até que você encontre seu mestre interior, você não encontrará seu mestre exterior. E o mestre exterior é quem abrirá a porta para você. Aí nós voltamos para Moshe? Para Moshe. Pronto. Moshe encontrou uma volta para dentro de si. Para dentro de si. É a tal da expansão da consciência. A expansão da consciência. Que todo mundo fala e tal. É isso. Isso. Mas olha o que ele passou antes. Ele era príncipe no Egito, quase foi livre da morte, sim, foi para o Nilo, foi adotado pela corte egípcia, se tornou conhecedor de todos os mistérios do Egito, e aí a cabeça desse tamanho, gigante. Aí o que ele vai? Ele vai mexer com ovelha. 40 anos, de novo, 40 anos. 40 anos de novo. Mexendo com ovelha, até que ele ouve uma voz lá na sarça. E ele pergunta que voz é essa. Ele fala: eu sou o que sou. Em outras palavras, era Moshe falando com Moshe? Em algum nível podemos ler dessa forma. Sim. Então ele encontrou seu mestre interior. Quando ele foi para o Sinai, ele encontrou Deus. Vamos dizer que Deus aqui é uma metáfora desse mestre exterior. Né? Certo. Bom, encontrar o mestre interior. Quem está buscando o seu mestre interior de verdade encontrará seu mestre exterior no caminho, na feira, numa sessão, terapêutica. Porque ele vai reconhecer você quando vê. Seu mestre vai te reconhecer quando você o encontrar. Ele pode ser uma pessoa física, ou ele pode ser os nossos sábios que estão no livro. Não sei, cada um tem seu caminho, né? O que aconteceu com Moshe, o que aconteceu com Blavatsky, o que aconteceu com tantos outros, não precisa ser a sua história necessariamente, mas o caminho é esse. A busca da sabedoria interior. É preciso silenciar a mente, é preciso silenciar as emoções nesse caso, é preciso silenciar os ruídos da vida para encontrar esse mestre aí. E o nosso maior vilão é a nossa mente, né? É. A gente estava conversando